Salve, gente boa! E aí, como é que você tá? Então, tem briga de deputado no programa de hoje? Pois é, briga mesmo assim, se não apartasse, não sei o que ia dar, tá? Um brigão de sempre, vou te contar essa história. E o outro que é novidade, tá? Também vou te contar o seguinte, todas as novidades desse rombo e dessa fraude do INSS. Hoje teve 2 ministros no Congresso Nacional para dar explicação sobre isso e eu vou te trazer as novidades aqui, ó. Descobriram coisa tirando mal. Tem rolo grande, graúdo, corrupção da pesada. Vou te contar também, tá? Também tem anistia nova na parada, né, surgindo aí. Uma proposta aí que vai tipo um checkmate no Bolsonaro. E aí, meu amigo, minha amiga, tem gente que não tá gostando dessa proposta, não. Vou te falar dessa mudança na anistia, que pode ser boa para algumas pessoas, mas não é boa para outras, não. Também tem a velha briga aí da camisa vermelha da seleção brasileira, que eu vou acabar tendo que falar de novo, porque tem muita gente falando bobagem, falando coisa que não sabe a esse respeito, e até mentindo. Pior, mentindo na televisão. Vou te mostrar, tá? E ó, também tem 1 ano da tragédia do Rio Grande do Sul, e tem resultados para a gente avaliar como é que foi de lá para cá, a tragédia da enchente e tal, né? E a morte, o falecimento, o passamento do PSDB. 1 minuto de silêncio. Ah, não merece 1 minuto, não. Vamos lá, vem comigo que eu te conto tudo, que eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República, estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, que todo mundo entende. Já te peço aquele engajamento, se inscreve no canal, comenta os vídeos, deixa seu like, porque isso faz o vídeo aparecer para mais pessoas. E clica no link aqui embaixo, ó, na descrição. Entra no grupo de Zap, que quem está lá no grupo recebe tudo primeiro e não perde nada dos conteúdos que eu publico aqui. Mas ó, vamos nessa. Hora de contar as notícias dessa terça-feira. Olha lá. Deputada do PL que desejou morte de Lula provoca nova confusão na Câmara. Sim, quase teve dedo no olho, sabe? Gritaria e confusão teve, né? Te pego lá fora, aquelas coisas assim ridículas, coisa de 5ª série. Não é novidade vindo de quem vem, conforme você vai entender aí, mas primeiro vamos entender o que foi, vamos ver, né, o que foi para a gente comentar. Tava lá rolando uma sessão, né, de uma comissão, tava lá o ministro Ricardo Lewandowski, falando justamente sobre a questão do INSS, como é que vai investigar essa história e tal, e o Lindbergh Farias, como líder do governo, pegou a palavra e aí deu rolo. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que estava sendo transmitido pela TV Câmara. E aí, assim, inicialmente não dá para ver a confusão, mas eu vou te mostrar. Dá uma olhada. O sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Aí levanta, sai. Você só escuta Eu os peço zum, à zum. Polícia Legislativa que intervenha. Polícia Legislativa. Deputado Lindbergh, Vossa Excelência. E aí, enfim, aí ninguém entendeu muito bem, né? Mas tinha um outro vídeo, lógico, sempre tem aquela galera que saca o celular na hora certa e grava a confusão. Dá uma olhada. Vamos lá fora, ó. Deputado federal falando pro outro, vamos lá fora, resolver isso aí lá fora. E tinha, sabe aquelas crianças da escola que quando acontece uma briga ela fica colocando fogo? Você viu aí, né? Alguém falando, vai pra cima, Gilvan, ou seja, né, aquela galera que só bota mais gasolina na fogueira. Qual que é o rolo? Gilvan da Federal e Lindbergh Farias nesse bate-boca aí, você viu, teve que gente entrar no meio e tal, e ficou um tal de te pego lá fora, vamos lá pra fora agora, que não sei o quê, xingando, muitos palavrões, você deve ter percebido aí uma confusão danada, né? E aí, assim, não é exatamente uma novidade esse comportamento vindo do Gilvan da Federal. Quem que é esse estrupício? Então, imagina a seguinte cena, todo mundo que passou por alguma escola na infância vai lembrar. Sempre tem um moleque chato, catarrento, brigão, que quer brigar com todo mundo, quer resolver tudo na base da violência. Ninguém gosta dele, nem as professoras, nenhuma menininha se interessa por ele. Sabe, aquele moleque chato, isolado, que é o terror da escola, que ninguém gosta. Então, Gilvan da Federal, lá na Câmara dos Deputados. Exatamente a mesma coisa. O negócio dele é na violência.
Ele sempre na violência. Ele foi agente da Polícia Rodoviária Federal, depois virou delegado da Polícia... policial federal, nem sei se era delegado, mas era da Polícia Federal, e ele se acha a autoridade, né? E aí, como você viu aí pelo vídeo, aparentemente, porque eu nunca tive frente a frente com esse sujeito, espero nunca nem estar, ele parece ser meio grande, assim, grandão e tal, né? Então ele deve achar que ele é autoridade, que ele é grandão, que ele resolve tudo na valentia. Ou seja, tem um cérebro de ervilha ou de uma galinha. É isso que eu penso desse tipo de gente, né? Tanto é verdade que, olha só, Meio News. Mourão é acusado de traição e quase agredido por deputado após abraço a Dino. Adivinha de quem eu tô falando? Sim, Gilvanda Federal. Teve lá um bate-boca. Tá vendo a imagem aqui? Eu não vou botar o vídeo porque é muita confusão, é muita briga por um brigão só, né? Mas olha só, tá lá um frame do vídeo do Mourão batendo boca com ele. Os dois, porque você é general, porque você não é, porque não sei o quê, porque eu te pego, que acabo, não sei o quê. O Gilvanda Federal é esse bobão que tá com a bandeira do Brasil pendurada no ombro. Ele anda com essa bandeira para cima e para baixo. Deve ser um fedor essa bandeira. Porque, ó, desde que começou o mandato, ele anda com essa bandeira aqui. Isso nunca deve ter lavado. Deve ser uma desgraça. Deve andar um cordão de mosquito atrás do Gilvanda Federal por causa dessa bandeira chechelenta que ele esfrega em todos os lugares que ele vai, sabe? Enfim. Aí tem essa briga aí. Essa briga aconteceu, sabe quando? Vou até olhar a data aqui. 20 de dezembro de 2023, primeiro ano do mandato do governo Lula. O Lula indicou o Flávio Dino para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, teve essa sabatina. O Mourão votou contra a aprovação do Sérgio Moro, do Flávio Dino, Deus me livre, bate na madeira. Enfim, e aí ele foi simplesmente civilizado, cumprimentou o Flávio Dino, ainda disse para o Flávio Dino, vou votar contra você, mas cumprimentou como uma pessoa civilizada. Bastou para que o Gilvanda Federal, o garotinho enxaqueca da Câmara, fosse lá afrontar o cara. Simplesmente porque ele foi civilizado. Ou seja, não pode ser civilizado, tem que ser bicho. Bicho violento. Meus amigos e minhas amigas. Tanto que, olha só, deputados brigam durante debate sobre Musk. Não tenho medo de frouxo, teria dito um lá. De quem que eu tô falando? Adivinha? Gilvanda Federal. Dessa vez é o Glauber Braga, do PSOL, que tá lá batendo boca com ele, né? E por quê? Porque foi defender o Bolsonaro. Simplesmente foi defender o Bolsonaro. Ele já levantou e já começou a ameaçar. E ele sempre faz a mesma coisa. Vamos lá para fora, resolver isso aí. Coitado, né? Eu tenho pena de uma pessoa dessa. Mas tem mais, olha aí, ó. O senador Marcos Duval e deputado Gilvanda Federal trocam empurrões em aeroporto. Ele bate boca com a esquerda, bate boca com a direita, bate boca com o centro, bate boca com todo mundo. Mas né? Ia bater boca assim, de ameaçar e ir pra porrada. Olha a cara trincada do Marcos Duval olhando pro bobão da Federal aí, o Gilvan, né? Então, assim, é um cara que vive arrumando confusão, vive brigando. Quem que é o energúmeno? Gilvanda Federal, deputado pelo PL do Bolsonaro, lá do Espírito Santo. Esse cara tem uma curta carreira política. Ele foi vereador por 2 anos só e já se elegeu deputado federal. E tanto na vereança quanto na Câmara, o negócio dele é confusão, dedo no olho e gritaria. O negócio dele é violência. Esse homem aí tem trevas na alma, escuridão na alma, sabe? Morte. Não é à toa que a primeira manchete que eu li para você aqui foi que ele estava desejando a morte do Lula. E esse tipo de gente ainda se diz cristão, sabe? Isso que é o mais engraçado de tudo. Né? A cara de pau deles de se dizer cristãos, né? É gente que tem a alma sem nenhuma luz. É pura escuridão, pura treva, pura violência, pura morte, pura agressão, pura maldade, né? Tô falando de Gilvanda Federal. Olha só, deputado que desejou morte de Lula foi condenado por violência política de gênero mês passado. A gente tá falando de março agora, mês passado agora, março, tá? Quando ele era vereador, não falei que a confusão dele é de sempre? Ele era vereador lá no Espírito Santo. Ele chamou uma vereadora de assassina de crianças, de satanista, essas coisas. A mulher, obviamente, processou ele, porque é violência de gênero política, né? E ele foi condenado. Foi condenado por quê? Porque não sabe dialogar. Não sabe trocar 3 palavras. Você entendeu? O negócio dele é violência. É isso. Ele é feito, é a matéria-prima do Gilvanda Federal. E tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou confrontando fatos que você está vendo aí, com, obviamente, a minha opinião sobre essa pessoa que é um nada. Enfim, maluco é que gente do Espírito Santo tenha colocado um ser desse lá na Câmara dos Deputados. Bom, colocaram um monte de gente dessa natureza, desse estirpe aí, né?
Não ia fazer diferença nenhuma, mais um ou menos um, né? Enfim. Mas é isso, deu essa confusão. Não chegaram a se encostar por pouco, depois o Lindbergh até falou sobre isso, tal, que o cara xingou ele tudo quanto é nome possível e imaginável. Eu ouvi aí no vídeo ele falando coisas, né, barbaridades a respeito do Lindbergh, ou seja, é uma pessoa que simplesmente não tem respeito pela diferença. Só posso concluir um negócio desse, diante desse tipo de comportamento violento que você acabou de ver aí. Sim, é a minha conclusão, livre, ele é um deputado federal pago com o meu dinheiro e o seu dinheiro, e a gente tem direito de dizer o que pensa desse tipo de gente, é um desqualificado. Seguinte, vamos falar agora do INSS, né? Porque tem novidade aí, teve depoimentos, explicações, tem novidade da Polícia Federal. A Polícia Federal descobriu um montão de coisa. Vou te contar. Seguinte, cadê o negócio? Tá aqui. INSS ignorou 6 alertas de descontos indevidos, diz Polícia Federal. Esse é o relatório da Polícia Federal que embasou o pedido dos mandados de busca e apreensão, do afastamento das pessoas que são funcionários do INSS, né? Teve até 6 prisões nessa história aí, nessa operação, teve mais de 200 mandados, mais de 600 policiais envolvidos. E aí, nesse relatório da Polícia Federal, que estava avaliando muitas coisas durante muito tempo, está dizendo isso. O INSS, a Previdência, ignorou os alertas. Tem coisa errada aí. Tem desconto indevido aí, tem gente descontando dinheiro que não devia. 6 vezes, e o INSS, nada. Tá? É uma verdade isso. Ex-diretores do INSS, vou até aumentar um pouquinho aqui. Ex-diretores do INSS, olha lá, pegaram 17 milhões de gestores financeiros de fraudes contra aposentados, diz Polícia Federal. Você lembra que foram afastados 6 diretores, o presidente do INSS mais 5? Então, é dessa galera que a gente está falando. Tá? Não sei se todos os 6, mas uma parte aí. Estava recebendo grana. Tinha um empresário que tinha uma empresa que recebia a grana das entidades e pagava a grana para esses funcionários do INSS. 17 milhões de reais. Isso é um indício fortíssimo, fortíssimo de propina, né? Que os funcionários estavam recebendo para deixar o negócio acontecer. Perdão. Fraude no INSS, G1, política, olha lá. Registros no sistema indicam que ex-chefe do órgão deu aval para a manutenção de esquema, diz Polícia Federal. Então, sim, segundo apurado pela Polícia Federal, o presidente do INSS é como é que é o nome dele? Alessandro Stefanuto, que foi demitido, deu aval, ele sabia da confusão, do rolo, dos descontos indevidos e teria segurado a onda. Por isso que a Polícia Federal pediu o afastamento dele. Ele foi demitido, o Lula mandou demitir imediatamente, logo depois que estourou a operação. Mas mesmo que não tivesse demitido, a PF pediu o afastamento dele e a Justiça deu, justamente porque tinha suspeitas de que tinha envolvimento dele em atividade criminosa. No primeiro dia que eu falei sobre esse assunto aqui, eu falei, olha, por enquanto a Polícia Federal está investigando para saber se o cara foi só incompetente ou se o cara foi corrupto. Então agora já tem um pouco mais de clareza nessa história, tá? Pelos indícios que a Polícia Federal encontrou, repito, pelos indícios que a Polícia Federal encontrou, se isso se confirmar, ele é corrupto, ele não é incompetente, não. A mesma coisa vale para os outros diretores, tá? Então, a gente está sabendo só pilantragem, só sacanagem que a Polícia Federal descobriu em relação a essa galera. Fraude bilionária do INSS será apurada até as últimas consequências, diz Lewandowski, matéria do portal Brasil 247. O Lewandowski foi numa comissão hoje da Câmara justamente para prestar esclarecimento sobre o que vocês estão fazendo em relação a essa fraude. Como é que a PF descobriu isso, o que ela apurou, o que vai acontecer com os envolvidos. E o Lewandowski foi. E estava, inclusive foi nessa sessão que deu a confusão, a briga do Gilvan da Federal indo para cima do Lindbergh Farias. Tá? Então, ele foi lá e falou, olha, é um caso muito grave, que envolve gente muito vulnerabilizada, né, que são principalmente os aposentados mais pobres e que moram em regiões mais remotas, assim, gente mais simples, gente mais humilde, gente que nem sabia, muitas vezes, que estava tendo desconto na sua aposentadoria. Por quê? Porque eu estou falando de pessoas que às vezes não conseguem nem olhar um extrato bancário para poder identificar lá um desconto indevido, sabe? Então o Lewandowski levantou justamente a gravidade desse tipo de crime, desse golpe, porque é gigante, né? Deu uma suspeita de mais de 6 bilhões de reais descontados indevidamente dos aposentados, então talvez seja o maior golpe em número de pessoas
que já aconteceu no Brasil. E o Lewandowski falou, vamos para cima, vamos botar todo mundo na cadeia, não importa quem seja. Então ele não foi lá de coitadinho não, tá? Não chegou lá na Câmara, ai, porque veja bem, porque o governo... Não chegou dizendo, é crime sim, nós mandamos investigar sim, e se quem cometeu esse crime a gente pegar, a gente vai botar na cadeia. É isso que o Lewandowski foi lá e disse. Não teve essa de ficar todo cheio de andar com o pé atrás, recuado, na defensiva, porque os deputados estavam atacando o governo. Não, ele foi lá claramente dizer, é crime, aconteceu, não é de agora, é antigo, e nós que pegamos. E nós pegamos e vamos para cima. Palavras do Ricardo Lewandowski. O Carlos Lupe, ministro da Previdência, também foi numa outra comissão, mista inclusive. Não é que ele foi lá para isso, ele já estava convocado para participar dessa comissão, para explicar outras coisas. Mas aí, como estourou esse escândalo, é claro que o assunto virou só esse, né? E ele foi lá também se explicar para os deputados. Lupe afirma que responsáveis por fraude contra aposentados devem ir para a cadeia. Ele falou, olha, eu nomeei o cara, eu não era amigo do cara, não conheci, nunca tive ligação política com o cara, nada. Conheci o cara na transição, ele prova isso, ele conheceu o Stefanuto, o Alessandro Stefanuto, na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. E aí o grupo da transição fez um trabalho bem feito. E ele falou, pô, os caras são bons, vou chamar, como eles já são funcionários públicos, já são do governo federal, é bom que eu não preciso trazer ninguém de fora, já vou nomear os caras, já indicou. Isso ele mesmo conta na sessão da Câmara. E ele fala, achei que o cara era honesto, o cara era decente, o cara era competente. Me enganei, mas sim, fui eu que nomeei o cara, assumo toda a responsabilidade. Mas não estou envolvido com nada, foi isso que o Carlos Lupe foi lá e disse. E também falou, ó, né, tem que cortar na própria carne. Por quê? Porque um dia desse eu estava convivendo com os caras, achando que os caras estavam tudo limpeza, tudo beleza. De repente a gente descobre que os caras estavam aprontando isso aí. Aconteceu e a gente agora tem que resolver essa parada. Lupe diz que o INSS não deveria mediar a relação entre segurados e associações. O que acontece? Eu também já falei em vídeos anteriores. O desconto foi totalmente suspenso. Totalmente. De todo mundo. Inclusive de quem assinou a autorização, bonitinho, se associou à entidade e tal. Não vai ter mais. Pelo menos não por enquanto. Vai checar um por um. Pente fino mesmo. Documento por documento. São mais de 6 milhões de documentos para verificar quem autorizou, quem não autorizou. A partir daí você vai calcular o que foi debitado ilegalmente para devolver esse dinheiro para as pessoas e o governo vai anunciar um prazo para poder fazer essa devolução. Mas o que o Lupe está dizendo aí? Que por ele nem devia existir esse tipo de convênio com o INSS, sabe? De descontar direto da folha de pagamento do aposentado e repassar para a entidade. O Lupe falou assim, ó, você quer saber? Se você quer fundar lá uma associação de aposentados, um sindicato de aposentados, emite um boleto, manda para o aposentado, ele paga, acabou. Esquece o INSS. Se depender de mim como ministro, não vai voltar esses descontos. O sindicato que se vire para cobrar do aposentado via boleto bancário, via Pix, do jeito que ele quiser, mas não por meio do INSS. O que, convenhamos, está corretíssimo. É isso mesmo. O INSS não tem que fazer esse tipo de gracinha, que acaba sendo uma gracinha, uma prestação de serviço para a entidade. Por quê? Porque o INSS garante que a entidade não vai ter inadimplência, né? Se ela desconta direto da aposentadoria, não existe inadimplência. E isso não é um risco que o INSS pode assumir. Quem tem que assumir isso é a entidade. Então ela que emita boleto e se vire. Então tudo indica que nem vai voltar esses descontos, que possivelmente é isso que eles vão fazer, adotar uma outra forma para receber, e mesmo assim só. E outra, isso, confusão, né? Vamos lá. E outra, aí você garante que só vai pagar mesmo quem autorizou, porque o cara tem que espontaneamente pagar o boleto, né? Enfim. Thales Faria, do UOL, colunista do UOL, ele apurou o seguinte: Lupe só será demitido se relação com fraude do INSS for comprovada. Então, assim, tem muita gente cobrando a demissão do Lupe, dizendo que o Lupe foi lento, que o Lupe não agiu na hora certa, que tinha que ter feito isso logo antes e tal. O Lupe se defende dizendo que abriu sim a investigação, mas que ela é mesmo demorada, porque é um troço gigantesco e que por isso demorou muitos meses. Também diz que encontrou uma certa resistência dentro do INSS para fazer essa investigação, que ele chegou inclusive a demitir um diretor, porque esse diretor não estava querendo investigar. Então, assim, ele admite que demorou. Mas não que ele demorou para agir, ele admite que a investigação demorou, deveria ter sido mais rápida. Ele diz que teve esse problema aí com o diretor que ele teve que demitir, né? Mas não há, isso é muito importante deixar claro, nenhuma suspeita da Polícia Federal, pelo menos até o momento, de que o Carlos Lupe tenha participado desse esquema, tenha ficado sabendo e não feito nada, sabe? Tenha sido conivente de alguma maneira. Não existe nenhuma suspeita de envolvimento do ministro. E aí é o seguinte,
Ele é do PDT, que é da base de apoio do governo. E segundo o Thales Faria apurou, o Lula diz que só vai demitir o Lupe se aparecer uma suspeita de corrupção. Se não tiver corrupção dele, não vai ser demitido. O Lula vai segurar a onda. Aí você me pergunta, o que você acha, Ricardo? Deveria demitir ou não deveria demitir? Então, acho que deveria demitir, porque isso vai virar uma ferida que vai ficar sangrando dias e dias e dias, se bobear meses e meses e meses, sabe? Enquanto o Lupe estiver lá. Ah, mas o Lupe não é corrupto. É verdade, o Lupe, aparentemente, o Lupe não é corrupto. Não tem aí nenhum sinal de que ele participou da corrupção. Mas sim, houve uma demora na apuração. Não importa se foi um diretor que estava dificultando, ele é um ministro. Ele tinha que ter demitido o cara mais cedo, teria que ter feito uma quizumba lá e feito a investigação andar rápido. E ele não fez isso. E ele é responsável. A gente está falando de milhões de pessoas que foram prejudicadas por esse golpe. Então, o Lupe deu mole. E no Ministério da Previdência não pode dar mole. Então, eu defendo, sim, a demissão do Carlos Lupe. Por incompetência, porque foi lento, foi lerdo, tá? Mas, de novo, não há nenhuma suspeita de corrupção pairando aí sobre o Lupe. Mas o governo diz que não vai demitir, você viu? Só vai demitir se aparecer realmente uma suspeita grave de corrupção. Então, tudo indica que essa crise vai ser longa. Por quê? Porque a oposição não vai perdoar, eles vão ficar em cima, martelando. Cada dia eles vão inventar uma história e vão para cima do Lupe, e volta, e vai, e vem. Pode esperar que a gente está vendo aí uma crise de longo prazo para o governo administrar. Tá? A demissão do Lupe, inclusive, estancaria essa sangria. Mas, aparentemente, você viu aí, não deve acontecer. Enfim, mudando de assunto, de novo, vamos falar agora sobre a anistia B. A anistia do B é a segunda opção aí da anistia, surgiu, né? Adivinha, já tem gente insatisfeita. Tem gente brava. Olha só. CNN Brasil, o blog da Isabel Mega. PL resiste à proposta alternativa de anistia costurada por Alcolumbre. O PL do Bolsonaro não gostou, não. Enfim, mas vamos entender do início, né? Porque merece uma explicação. Começou ontem com uma outra notícia dizendo o seguinte, também da CNN Brasil, essa aqui que eu estou te mostrando. A Alcolumbre deve apresentar projeto que esvazia projeto de lei da anistia em maio. Né? E aí, entenda a costura entre Alcolumbre, Mota, que é o Hugo Mota, e o STF por lei que reduz a pena de participantes e aumenta a dos líderes do 8 de janeiro, matéria do jornal o Globo. Qual que é a parada? Alcolumbre, lá do Senado, falou, ó, vocês ficam brigando anistia, um quer, um não quer, espreme daqui, faz manifestação e não sei o quê. Eu já falei que eu não vou pautar esse troço, tá? Mas eu vou ser camarada com vocês. Isso é o Alcolumbre, eu imaginando ele falando aqui. Eu vou ser camarada com vocês, eu vou sugerir uma proposta aqui, meio termo, beleza? Vamos lá. Seguinte, na lei de defesa da democracia, que é os artigos que tem golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito, essas coisas todas, não existe um artigo, não existe uma diferenciação entre quem é liderança, planejador, financiador do golpe, com a massa de manobra. É aquele povão que foi lá, quebrou tudo, um bando de otário, né? Esses, no meio daquele bando de otário, tinha líder, tinha financiador, tinha tudo isso. Mas também tinha uma galera que é só um bando de trouxa, um bando de otário que foi fanatizado por anos e anos e anos pelo WhatsApp, pelas redes sociais, no grupo da família, nessas comunidades bolsonaristas, né? Vira um fantoche, vira uma ameba sem cérebro, que é manipulado para lá e para cá. É essa galera. E a lei não diferencia. Por isso que tem lá, porque a Débora do Batom, porque a Fátima de Tubarão, a cagona lá que cagou na gaveta do Alexandre de Moraes, né? Porque o coitado do outro só derrubou um relógio, só isso. Derrubou um relógio de 500 anos, só. Enfim. E aí o pessoal fica falando que tem penas exageradas, porque essas pessoas não são criminosas de fato, elas não vivem do crime, né? É gente que entrou numa doideira, numa paranoia delirante e se engajou nessa briga aí, manipulada, fantoche. E aí o Alcolumbre falou, vamos separar essa galera aí, quem é fantoche, de quem controla o fantoche. E aí eu vou propor um projeto de lei que diz o seguinte, essa galera massa de manobra, que é tipo o crime cometido em bando, né? Essa galera que entra quebrando tudo e tal, vamos considerar uma pena um pouco menor,
mas vamos aumentar a pena das lideranças, dos planejadores, dos financiadores, ou seja, quem realmente idealizou o golpe e agiu para ele acontecer. Beleza, mas e aí, complica a vida do Bolsonaro? Não. Na verdade, essa proposta aí, ela só quebra no meio, assim, o discurso do Bolsonaro. Inclusive o Josias de Souza, está aqui no UOL, também fala isso. Acordo para a redução de penas do 8 de janeiro é checkmate em Bolsonaro. Por que checkmate? Porque não tem para onde escapar. Todo dia, toda vez que ele fala da anistia, ele fala que a preocupação dele é com as velhinhas de Bíblia, é com as donas de casa, é com os pais de família. Ele fala que a preocupação é aquele povo lá, não é? Ele fala, inclusive, não é para mim. Eu, inclusive, falei que nem queria estar dentro. Declarou tudo isso. Essa proposta faz exatamente isso e não complica a vida do Bolsonaro. Ah, mas peraí, Ricardo, você não acabou de falar que vai aumentar a pena para os líderes? Então, só que é o seguinte, na lei brasileira, ela só retroage, ou seja, ela só passa a valer, mudar a realidade de uma pessoa se for para beneficiar essa pessoa. Por exemplo, a pessoa já está presa, já está condenada, ou está sendo condenada. Se esse crime deixa de ser crime, ou se a pena diminui, essa pessoa é beneficiada. Mas se essa pena aumentar, vale a pena de quando ela cometeu o crime, de como era a lei antes. Então, para prejudicar o réu, ela nunca vai retroagir. Então, vai aumentar a pena dos líderes para que, se no futuro aparecer um outro doido tentando dar golpe, a pena é maior. Para o Bolsonaro não aumenta, mas também não diminui. Aí não atinge os objetivos, né? Porque Mané Débora do Batom, os caras querem livrar a cara do Bolsonaro, todo mundo sabe disso, né? E ó, esse acordo aí meio que tá andando, tá? Apesar desse protesto do PL aí. Líder do governo, que é o Lindbergh, lá do primeiro vídeo da confusão, se diz a favor de projeto alternativo à anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Veja bem, o governo. Por outro lado, né, eu já te mostrei lá que o PL é contra, líder da oposição é o Rogério Marinho, ele é senador, rejeita acordo do Congresso e STF por meia anistia, ali entre aspas. Então assim, ó, essa anistia a gente não quer. Por que a gente não quer? Ele não falou, mas nem precisa, né? Porque não livra o Bolsonaro. Se não livra o Bolsonaro, se não livra os empresários do agro que deram dinheiro e vão se lascar, se não livra os generais, vão se lascar, se não livra essa galera, para nós não serve. A gente quer anistia, eles querem anistia e eles ainda querem decidir qual vai ser a regra da anistia. Não tão fraco não, tá? Eles querem ser perdoados e querem definir como vai ser esse perdão. Pensa bem. Vá, que surpresa. Malafaia critica acordo entre STF, Câmara e Senado, matéria também do portal Metrópolis, lá da coluna do Paulo Capelli, né? Malafaia disse a mesma coisa, que onde já se viu, porque o Xandão, que não sei o que, a mesma história de sempre, né? Não é só ele não. Damares, a doida Damares rejeita acordo com o STF por anistia e diz que corte não merece respeito. Então assim, todos os bolsonaristas são contra. Por quê? Não é para livrar a cara dos coitadinhos? Não é para livrar a cara dos buchas de canhão, dos massas de manobra? Não é para livrar a cara dos otários? Então, tá livrando, não é o que vocês queriam? Ah, mas não livra o Bolsonaro, não livra o Braga Neto, não livra o General Heleno, não livra o Mauro Cid, não livra o Mário Fernandes, né? Ai, não tem jeito, não livra os empresários do agro que botaram grana nos acampamentos golpistas, né? Aí não serve. Advogado do Prerrogativas diz que acerto para soltar presos do 8 de janeiro é grave e uma verdadeira aberração. Então, assim, coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Prerrogativas é um grupo de advogados progressistas que defende direitos humanos, anti-lava-jatista, que também não está contente não, tá? Você viu lá, o governo está falando, beleza, ok, não necessariamente significa que o governo está satisfeito com esse acordo. Talvez o que o governo esteja enxergando é o que dá para o momento, né? Melhor a gente embarcar. Mas o Prerro, que é o tal do prerrogativo, falou, isso aí é uma aberração, quem foi condenado tem que ser condenado mesmo, tem que cumprir a pena, porque senão você vai incentivar as pessoas a fazer de novo. Principalmente esses arruaceiros que foram lá quebrar tudo. Dali a pouco eles vão voltar achando que eles estão podendo, né? Enfim, também tem a oposição aí de quem é progressista, que é o pessoal do Prerrogativas. Não estão gostando nada disso não. Mas tudo indica que realmente vai sair. Essa anistia vai ficar desse jeito aí que o Alcolumbre está propondo. Diminui um pouquinho as penas dos executores, daquela galera da massa de manobra, aumenta das lideranças
e todo mundo fica feliz. Menos os bolsonaristas. Fazer o quê? Eu topo. Você topa? Deixa aqui no comentário se você topa também. Ó, lembra que eu falei ontem, até falei de futebol, né? A camisa da seleção brasileira, a camisa vermelha, já deu uma confusão danada. Ih, você nem quer saber. Não, quer saber sim, eu vou te contar, vai lá. Ó, camisa vermelha da seleção brasileira de futebol vira briga política nas redes sociais. Eu postei um vídeo nas minhas redes verticais, né? E você vai nos comentários assim, a galera de esquerda, todo mundo feliz. Não, eu vou comprar essa camisa, eu vou querer duas, vou querer o número 13. E os bolsonaristas, né? Bravinhos, porque é tradição, porque não sei o quê, né? Enfim, reclamando da tal da camisa vermelha. Ah, porque não é a cor do Brasil. Isso aí é uma discussão também que a gente vai ter agora, porque é o seguinte, tem uma galera meio, como é que eu vou dizer? Mal intencionada. Uma galera manipulando a parada. Por exemplo, Galvão Bueno. Todo mundo conhece Galvão, né? Galvão, a personalidade do esporte. Ele mesmo conta, não sei quantas Copas do Mundo, narrei 50 e tantos jogos. Eu tenho lugar de fala para falar. Ô Galvão, combinar. Qualquer brasileiro tem lugar de fala para falar da seleção brasileira, tá? Vamos começar por aí. Mas vamos lá. O Galvão, possesso, exibiu o artigo do Estatuto da CBF que, segundo o Galvão, proíbe isso que ele considera absurdo, que seria um crime, ele fala até em crime, que seria uma camisa vermelha na seleção brasileira. Vamos ver o que o Galvão fala para a gente quebrar esse argumento meio besta dele aí, você vai ver, ó. É o inciso 3 do parágrafo do artigo 13. Os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão um emblema descrito no inciso deste artigo, podendo variar de acordo com exigências do clima em modelos aprovados pela diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores. Por isso nós temos uma camisa amarela e verde e outra camisa azul e branca. E segue aí o regulamento. Apareceu alguém para cometer aquilo que eu digo ser um crime. Para tudo, Galvão. Para tudo, Galvão. Para, Galvão. Para, que esse negócio de crime a gente vai falar também. Mas, ó, você roubou aí, Galvão. Você roubou no jogo aí, vou te mostrar. Ó, vamos lá, vou colocar de novo na tela aqui, vou voltar um pouquinho. Vamos tirar o Galvão da frente da imagem, porque tá na frente, né? Cadê? Ah lá, mais um pouquinho. Pronto. Vamos ler a própria tela do Galvão, tá? Mas não vamos ler tudo isso que o Galvão leu, não. Vamos ler a parte que o Galvão pulou. Ó, pulou. Que são as duas últimas linhas do inciso. Sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da diretoria. Ô Galvão, por que você não leu até a última linha, Galvão? Conta pra nós. Ó. Vou ler de novo, Galvão. Sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas. Ô, Galvão, será que vermelho seria uma cor diversa, Galvão? E assim, tá dizendo aí o seguinte, que se a diretoria aprovar, pode. Tá? Então não usa o artigo não, Galvão. Não usa não, que você entra por uma seara, assim, muito errada, né? Você é um sujeito que as pessoas respeitam e tal. Vamos combinar, Galvão? Sabe o que é crime mesmo, Galvão? Crime, Galvão. E assim, não é crime do ponto de vista legal, código penal, não, tá? É crime no sentido moral da coisa. Crime é fazer propaganda de bet, Galvão. Principalmente, Galvão, quando a gente é bilionário. Quando a gente tem assim uma fortuna avaliada em mais ou menos R$1 bilhão, fazer propaganda de bet é meio que um crime de lesa pátria, assim, sabe? Por quê? Porque você sabe, né, Galvão? Bet, ela vicia, ela destrói famílias igual droga. Então fazer propaganda de bet é a mesma coisa que fazer propaganda de droga. Tá? Isso aí é crime, Galvão. Não é crime, de novo, não é crime pelo código penal. Crime moral, vai, assim, tipo, é um absurdo. Vamos trocar esse termo crime para não dar confusão. É um absurdo, é imoral, Galvão. É muito mais imoral do que botar uma camisa vermelha da seleção brasileira, tá? Inclusive o seguinte, ó, essa aqui é isso que tava falando. A camisa amarela e a camisa azul. É hoje assim, né? Então, quando o Brasil não joga de amarelo, por alguma razão, de repente vai jogar, sei lá, com a Austrália, com a Suécia, que tem camisa amarela também, troca pela camisa azul. E aí a proposta, segundo já está até aprovado, e segundo os sites estão falando, seria isso aqui. Quando o Brasil não puder jogar de camisa amarela, ele joga de camisa vermelha. Aí é o seguinte, outro sujeito que eu
respeito, gosto, que é o Casagrande. O Casagrande concordou com o Galvão. Porque a tradição, porque a história, porque não sei o quê, desrespeito à história do Brasil. O Casagrande, você sabe o que significa Brasil? Brasil significa em brasa. Em brasa significa vermelho, pegando fogo. Sabe febril? Febril é quem tem febre, não é? Então, Brasil é o que está em estado de brasa. Tem a ver com o pau-brasil, que é vermelho, né? O pau-brasil é vermelho, você sabe, né, Casão? Então, o nome do Brasil, inclusive, chama-se Brasil por causa do pau-brasil, ou seja, o nome do Brasil é vermelho, tá? Em estado de brasa, vermelho, de tão incandescente que tá. É isso que significa o nome do Brasil. Então, assim, o estatuto, né, do Galvão aí já não deu, né? Não colou. E essa história de tradição também não. Explica para mim, por exemplo, por que a Itália usa camisa azul se não tem azul na bandeira da Itália? Me explica por que a Holanda usa camisa laranja se não tem laranja na bandeira da Holanda. E aí, é crime, Galvão? E aí, é desrespeito, Casão? Menos, né, galera? Eu gosto de vocês, mas de vez em quando vocês vacilam, né? Vamos combinar que dessa vez o Galvão vacilou bonito e o Casão foi na dele. Mas enfim. Mas você acha que as piores vacilos são esses? Claro que não. Tem coisa muito mais séria. Por exemplo, tem gente que acha que, sei lá, o Brasil não tem problema, né? Tá tudo muito bom, tá tudo muito lindo. Então, assim, vamos arrumar problema, né? Olha essa notícia aqui. Deputado propõe lei para proibir seleção com a camisa vermelha. Tem que rir desses otários mesmo. É o deputado Maurício Macron, esse cabra aqui, ó, do Rio Grande do Sul. Bolsonarista até o último fio de cabelo, besta que só ele, está propondo lei para dizer que o Brasil não pode usar camisa de outra cor do que senão a bandeira do Brasil. Nem a bandeira do Brasil tem a ver com o Brasil. Você sabe que o verde não é das florestas, né? Nem o amarelo é do ouro, né? Uma hora eu te conto isso aí, mas enfim. E ó, você acha que é um deputado só, né? Não. 2. 2. Deputado bolsonarista propõe lei para proibir camisa vermelha na seleção. Vão querer ser patrocinados pelo MST? Ok, é o chapeludo, olha lá. Zé Trovão, deputado do PL de Santa Catarina, outro besta pra caramba, não tem o que falar. Aliás, nunca apresentou um projeto de lei que, sei lá, que ajude um ser humano. Vai ajudar uma pessoa essa lei que eu tô propondo. Nunca. Mas imagina se a seleção vai jogar vermelho. Vamos fazer uma lei. Tudo eles tentam meter uma lei. Tem que rir. Fazer o quê, né? Mas enfim. Tomara que o Brasil jogue de vermelho na Copa do Mundo. Agora é o seguinte, que vai aparecer de camisa pirata vermelha aí, que nem vai mandar fazer, não tá escrito. E se bobear, eu vou ter uma. Tá? Se chegar aqui, eu uso. Enfim. Vamos lá, para as últimas notícias do dia, que é o seguinte. Faz um ano, hoje, um ano, do início da tragédia lá no Rio Grande do Sul. E aí, como é que tá? Como é que foi? O que aconteceu de lá para cá? Pois é, tem notícia sobre isso. Olha aqui. Notícia da agência Gov, que é a agência do governo, né? Grande mobilização e 111,6 bilhões. Reconstrução do Rio Grande do Sul liderada pelo governo federal. Sim. O que acontece? O Rio Grande do Sul está totalmente recuperado. Foi uma recuperação absurdamente rápida e foi uma recuperação como nunca antes aconteceu no Brasil. O governo federal nunca colocou tanto dinheiro na recuperação do estado, nunca colocou tanta estrutura, e o resultado é melhor do que se esperava. O Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul, o PIB, subiu mais do que o PIB do Brasil. O PIB do Brasil em 2024 subiu 3,4%, o do Rio Grande do Sul subiu 4,9%, tá? Quase 5%. E aqui, ó, tem números. 111 bilhões de reais de dinheiro destinado pelo governo federal. 89 desses 111 já foi. Tá? Tem coisa que ainda vai, porque projeto está em andamento, obra que ainda não terminou, tá? Então vai liberando dinheiro aos poucos. Então tem uma parte da grana, né? Tem praticamente 22 bilhões ainda para serem liberados. Mas 89 bilhões já foram para o Rio Grande do Sul, já foram depositados nas contas. Então, 4,9% do PIB, como eu falei, é o que cresceu. 14 mil profissionais mobilizados, 80 mil pessoas resgatadas, 15 mil animais resgatados, 32 mil toneladas de doações enviadas, 3.600 horas de voo de resgate. E esse número aqui, o último, é o mais importante. Ó.
420 mil famílias receberam o auxílio reconstrução de R$ 5.100. R$ 5.100 na conta, para ajudar essas pessoas a comprar um móvel, a limpar a casa, reformar a casa, tentar voltar minimamente, né, a ter uma vida digna. Fora o dinheiro de financiamento para o agro, financiamento para o comércio, financiamento para a indústria, dinheiro de incentivo para recuperar, para começar de novo. Porque você lembra como ficou o Rio Grande do Sul, né? O estado que ficou. Eu estive em Porto Alegre há pouquíssimo tempo, agora 2, 3 meses atrás, e estava absolutamente pronta a cidade. Inclusive, circulei por todas as regiões que tinham sido alagadas, já estava tudo certo, tudo bonitinho. Fui lá no mercado central deles, fui lá na beira do Guaíba, até num restaurante que fica na beira do Guaíba. Tudo perfeito, tudo funcionando, tudo limpo, tudo limpo, tudo normal. Tá? Voltou rapidamente em função do governo federal ter botado 111 bilhões de reais lá no Rio Grande do Sul. E um ano depois, a gente precisa fazer esse registro, até por uma questão de justiça. A economia do Estado voltou ao normal, aliás, cresceu acima da média, por conta dessa grana toda que foi injetada lá. Né? E a última notícia do dia, 5 segundos de silêncio, que é o máximo que o falecido merece. Pronto, foi difícil esses 5 segundos. Então, eu venho comunicar com extrema tristeza, mentira, não tem extrema tristeza, mas eu venho comunicar o falecimento, o passamento desta esfinge da democracia brasileira chamada PSDB. Executiva do PSDB autoriza o início da fusão com o Podemos. Matéria do último segundo do portal Terra. Pois é, o que acontece? Agora, em 5 de junho, vai acontecer a fusão. Os dois vão virar um só. E aí vai ter outro nome. Não vai ser nem Podemos, nem PSDB. Então aí a gente vai ver esse partido que praticamente nasceu na redemocratização, né? Porque assim, a redemocratização foi em 85, depois teve lá a Constituição de 88. Eu posso estar enganado, tá? Porque eu estou falando de cabeça aqui. Mas o PSDB, ele foi fundado em 88 ou 89, uma coisa assim. Tá? Justamente porque o pessoal do PMDB, antigo, estava achando que o partido estava reaça demais e resolveu sair, fundar um outro partido, veio o PSDB, que acabou protagonizando a política brasileira muitos anos, né? Governou São Paulo mais de 2 décadas, teve o Fernando Henrique 2 mandatos de presidente. Aí o que aconteceu com o PSDB? Começou a endireitar também. E começou a ir pelo mesmo caminho que o PMDB estava indo quando os caras ficaram descontentes e falaram, vamos sair. Aí eles saíram, montaram outro partido e aos pouquinhos começaram a ir para a direita de novo. E aí foram indo para a direita. E aí o que aconteceu? Foi canibalizado, foi perdendo tudo quanto é governo que tinha. Os últimos que tinha aí, tinha lá Pernambuco, a governadora saiu. Lá o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se não saiu, está saindo. Parece que até já anunciou que vai para o partido do Kassab. Ou seja, tipo, já é um morto em vida o PSDB, né? Sobrou quem? O Aécio. Só o pó. Então, e o Aécio não vai assumir no lugar de ninguém. Então, o PSDB falou, bom, morremos, está na hora de enterrar. Vamos fazer uma fusão aí com outro partido. Juntaram com o Podemos. O Podemos era o partido lá que era do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro abandonou antes de ser candidato a senador, lá do Álvaro Dias e tal. Então, vai juntar essa galera, vai virar um partido só. Vamos esperar o novo nome, sei lá, não podemos, não conseguimos, falecemos, não sei. Mas enfim, assim que tiver um novo nome esse partido, eu te conto também, tá? Mas é isso. Aqui jaz o Partido da Social-Democracia Brasileira, que virou um partido de direita reacionária, um partido de gente besta, e morreu. Oh. Enfim, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. E, ó, se gostou, deixa o like, se não deixou lá no começo, né? Você achou que não ia gostar. Mas já que você está aqui, deve ser porque você gostou. Deixa o like aí, entra no grupo de Zap, clica aqui nesse link da descrição, tá? E ó, recado importante para você que está querendo mudar de vida. Importantíssimo, seguinte, existe uma possibilidade de você trabalhar online, home office, no computador ou no celular, e ganhar a sua vida. Você pode fazer complemento de renda ou renda principal. Depende do tanto que você se dedicar para isso, né? Só que você precisa aprender, né? Como é que faz para trabalhar nessas profissões. Então, existe uma escola de negócios digitais que te ensina tudo isso, tá? E você pode conhecer clicando nesse primeiro link aqui que aparece na descrição, que vai abrir um chat, você vai conversar com o Clayson,
e ele vai te apresentar tudo que você precisa saber para essa mudança na sua vida. Trabalhar em home office, com liberdade de horário, liberdade até de localização, você pode mudar para praia se você quiser, é uma boa alternativa. Tem gente que já tem um trabalho e faz isso como complemento de renda. Tem gente que se dedica integralmente e vive disso. Se fosse você, eu conhecia. Clica no link aqui da descrição que você vai saber tudo. Beleza? Gente, eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira, sobre a economia brasileira, sobre a justiça brasileira e internacional também. Muito obrigado para todo mundo que acompanha, do Brasil, não só do Brasil, né? De Portugal, quer dizer, da Guiana brasileira, de Angola, Moçambique, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra. Estou falando só de gente que eu vejo comentar aqui, embaixo, ou que manda mensagem para mim falando de onde é, né? Argentina, Estados Unidos, México, Islândia, Japão, África do Sul, Suíça, Holanda, todo mundo que acompanha o canal. Aliás, último pedido para você, deixa aqui no comentário a sua cidade, do Brasil ou do exterior, a sua cidade e o estado, se você for do Brasil, sua cidade, seu país, se você acompanha esse canal aqui de fora do Brasil, tá bom? Eu vou acompanhar tudinho aqui. Um abração para você, qualquer hora eu volto aí. Tchau.